Fala pessoal, tudo bem? Júnior Cigano aqui com vocês mais uma vez e vamos lá, né? Falar de luta. Aliás, quando a gente não tá lá ativamente lutando, a gente tá aqui falando de luta com vocês. Vai gostar de luta assim lá? Mas é isso. O UFC 304 chegando. Chegando não, já é amanhã, dia 27 de julho. O UFC que vai acontecer aí lá em Manchester ou Manchester, na Inglaterra. E vai ter na luta principal, que é sobre essa luta especificamente que a gente está aqui para falar hoje, a luta que vai ter em disputa o cinturão dos meio-médios, que é até 77 quilos, onde o campeão Leon Edwards vai estar defendendo aí o seu cinturão contra o desafiante Belal Muhammad. Os caras são duríssimos. E o mais interessante desse momento é que eles têm sido bastante polêmicos em suas colocações aí, um contra o outro. Antes eu quero dividir o seguinte, quando eu falo em Manchester, ou Manchester, lá na Inglaterra, tem boas memórias na cabeça, porque esse, lá na Inglaterra, foi o primeiro evento do UFC que eu fui presencialmente. Obviamente que não lutando, foi lá no UFC 70, meu amigão, meu irmão, Crocotá, Edilberto Crocotá, lá da Bahia, casca duríssima. A galera que é mais aprofundada na luta aí vai conhecer. Pois é, o Crocotá fez a estreia dele no UFC 70. E eu ainda estava treinando, aprendendo, inclusive o Crocotá foi um grande parceiro, um grande até professor para mim. Me passou muita coisa, cara duríssimo, me ensinou muita coisa, pôde me trazer a experiência do alto nível nos treinos lá na Bahia com ele. Foi assim, de extrema importância para o início da minha carreira, ter um parceiro como o Crocotá. E ele fez a estreia dele no UFC 70. Que foi em Manchester, na Inglaterra. Infelizmente, ele acabou perdendo a luta, mas eu tive a felicidade de poder acompanhar ele e o professor Doria, nessa estreia dele no UFC, e foi bem legal os momentos que a gente viveu lá. Foi a primeira vez que eu fui para a Inglaterra e foi tudo super interessante, assim, as coisas que a gente via por lá. Manchester é uma cidade linda, eu lembro que a gente ficava indo comer no Subway, sabe, para ficar mais fácil ali, e eu fui tomar um refrigerante, ainda era menino, né, aquela época ainda tomava essas tranqueiras aí. E eu fui tomar um refrigerante, uma Fanta, um negócio assim, e a Fanta era bem diferente do que era no Brasil. Ela era um amarelinho bem mais claro, sabe? Mas era gostosa, assim, então... E a gente ficava curtindo várias coisas, vendo as Ferraris passarem na rua. Tivemos bons momentos lá. Infelizmente, o Crocotá não levou a vitória nessa estreia dele no UFC, mas eu lembro que foi uma experiência incrível. Inclusive, foi nesse evento que o Gabriel Napão nocauteou o Mirko Cro Cop com aquele chute na cabeça, e a gente estava lá assistindo. Foi sensacional, uma experiência sensacional. Então, quando se fala em Manchester, na Inglaterra, me vem essas boas memórias aí desse início de tudo. Mas, voltando ao assunto, a gente vai ter essa luta principal aí do evento 304, que é a disputa do cinturão meio-médio do UFC, que é até 77 quilos, onde o campeão é o Leon Edwards, que vem aí num momento excepcional da carreira dele, vem numa sequência de 12 vitórias, é um cara duríssimo e é um campeão que ele não atrai muitos olhares, ele não é aquele cara, ele é aquele cara, sabe, tranquilão, assim, não é aquele cara polêmico, aquele cara que acaba atraindo a atenção de uma forma positiva ou negativa, mas de uma forma muito evidente, assim, sabe? Ele é mais um cara tranquilão, e até por isso, muitas vezes, ele é até subestimado, sabe? Como foi no caso, por exemplo, de quando ele foi lutar com o Kamaru Usman, que é um excelente lutador, um grande campeão, estava dominando a categoria aí dos meio-médios, e o Leon Edwards, na primeira luta deles... Aliás, a primeira luta deles não valia cinturão, foi lá em 2015. A segunda luta deles, no último round, faltando 1 minuto para acabar a luta, né? No 5º round, o Leon Edwards consegue um chute sensacional na cabeça do Kamaru Usman, nocauteia ele e vence a luta, se torna o campeão. E na revanche, que a revanche foi imediata, foram 5 rounds de luta de novo, aí o Leon Edwards ganhou por pontos. Foi uma luta mais parelha, vamos dizer,
mas os golpes mais claros, os golpes mais efetivos vieram por parte do Leon Edwards. E assim, eu trago essa luta para vocês, falo bastante sobre essa luta do Leon Edwards com o Kamaru Usman, porque, sinceramente, na minha opinião, essa luta do Leon Edwards contra o Belal Muhammad vai ser mais ou menos naquela linha, sabe? Porque o Belal Muhammad é um cara que coloca bastante pressão também nos seus adversários. Uma característica do Kamaru Usman, que anda pra frente, busca a luta, é efetivo, é duro, entendeu? Só que o Leon Edwards, ele tem uma linha de luta muito boa, sabe? No sentido de, não só da técnica, ele tem uma técnica refinada, uma técnica pra chutar e tudo, ele não bota... O chute dele é muito forte, mas não é que ele bota força no chute, é que ele executa a técnica de forma muito boa. Então faz o chute ser girando bem o quadril, girando, né, botando a técnica de uma forma bem executada. E isso faz o chute bastante forte, que foi inclusive o chute alto que ele nocauteou o Kamaru Usman na segunda luta deles. A primeira luta que valia o cinturão. E isso é um fator interessante sobre o Leon Edwards, porque não só dele ter uma técnica refinada na hora de executar, assim, na hora na luta, né, nos movimentos dele, mas ele se movimenta muito bem, ele se posiciona muito bem, ele consegue sair dos momentos difíceis só com o footwork que a gente fala, né, que é o trabalho de perna, andando ali, se posicionando no ringue, e isso é um fator importante, porque isso acaba frustrando os adversários. Porque adversários como é o caso do Belal Muhammad, que coloca pressão, anda pra frente, busca a luta, e é o caso também, é uma característica que ele divide inclusive com o Kamaru Usman. Os caras acabam ficando frustrados, porque eles não encontram o Leon Edwards. Ele se movimentando, né, e conforme ele vai se movimentando, ele vai conectando golpes. E outra, mesmo quando os caras conseguem, esse é um outro fator interessante, porque muita gente tem falado, se o Belal Muhammad conseguir derrubar o Leon Edwards, vai dominar, vai levar, vai conseguir uma finalização, vai ser mais efetivo ali na luta agarrada, no chão. Eu até concordo, assim, de uma certa forma, mais ou menos, até porque o Belal Muhammad aceita a luta muito em pé também. Perceba que ele não é um cara que busca a luta agarrada o tempo todo. Ele aceita muito a luta em pé, fica trocando de base, fazendo o cara, né, pensar mais no que vai fazer, da forma que vai lutar. Às vezes troca de base com ele. O Leon Edwards também troca de base, às vezes não tanto quanto o Belal Muhammad, mas troca de base também. Só que uma característica boa do Belal Muhammad é a força. Eu já vi caras comentando sobre a força dele. E já consegui ver nas lutas dele. Até na última luta dele contra o próprio brasileiro, o Durinho. Tipo, deu pra ver claramente que mesmo quando o Durinho executou uma queda perfeita no primeiro round ali no Belal Muhammad, e ele conseguiu sair bem daquela queda, sabe? Deu pra ver que é mais... Obviamente que caiu meio que direcionando já o quadril meio que pra fora. Isso deu uma abertura boa pra poder levantar e sair da queda, né? Não deixar o Durinho estabilizar ali e ficar por cima, mas dava para perceber claramente que na questão da força ele conseguia se desvencilhar dos momentos ali mais difíceis com o Durinho, meio que sabe, na tora mesmo, sabe? Na questão da força. Então eu percebo que, eu já vi algumas pessoas falando, e eu percebo que essa é uma característica muito forte do Belal Muhammad, a questão da força. Só que é o seguinte, o próprio Leon Edwards falou sobre isso, né, que ele é lento. E comparado com o Leon Edwards, ele é mesmo lento. Se você perceber, e mais uma vez eu trago a lembrança da luta do Leon Edwards, que já lutou 3 vezes com o Kamaru Usman, e eu trago de novo, vamos focar na última luta, na terceira luta, onde o Leon Edwards ganhou por pontos. Eu trago de novo esse exemplo, porque o Kamaru Usman é um cara duríssimo e muito bom, né, na técnica dele, mas na luta deles, claramente dava para ver que o Leon Edwards estava muito mais rápido, se posicionava muito melhor, conectava muito mais golpes nele, não só conectava muito mais golpes, como os golpes mais efetivos, quem conectava era o Leon Edwards. Por isso que eu vejo que a luta do Belal Muhammad vai ser mais ou menos como foi a luta do Kamaru Usman. Belal Muhammad buscando a luta, andando para frente, tentando pressionar ali o Leon Edwards, e ele se posicionando, executando ali a striking deles, a luta em pé dele, os socos e chutes que ele desfere muito bem, de forma eficaz.
e tirando o tempo ali do Belal Muhammad, assim como ele fez com o Kamaru Usman, sabe? Então eu vejo a luta indo muito por esse lado, e uma coisa até que o Leon Edwards falou, que outra coisa que seria benéfica para o Leon Edwards é que além de ele ser lento, agora ele tá bravo e frustrado. E tipo, né? Porque dá para ver nas declarações que eles têm feito um sobre o outro, né? Que eles têm sido bem polêmicos, né? Inclusive o Belal Muhammad falou que o Leon, ele não gosta de nada do Leon Edwards, nada do time dele, do irmão dele, de nada que vem do Leon Edwards, ele não gosta, ele não se identifica com nada, e nem do cheiro do Leon Edwards ele não gosta, que ele cheira mal. Então, eu não sei se ele estava tentando, né, meio que, né, tentando mexer meio que psicologicamente ali com o Leon Edwards, ou se ele estava sendo sincero mesmo, se o Leon Edwards tem um cheirinho ruim mesmo. Seja lá o que for, tá funcionando, porque tem sido interessante ver aí a briguinha, né? Essa discussão que eles estão tendo. E assim, um confronta o outro o tempo todo na coletiva de imprensa e tudo mais. Quando um tá falando, o outro acaba interferindo, tentando demonstrar o ponto dele. Eles também já lutaram, né? Em 2021, o Belal Muhammad contra o Leon Edwards. Não valia cinturão, obviamente, eram 3 rounds. No início do segundo round, o Leon Edwards acabou colocando o dedo no olho do Belal Muhammad e a luta foi no contest, não teve resultado. O que acabou frustrando bastante, principalmente o Belal Muhammad, porque ele ficou com medo até que tivesse cego. Eu vi uma declaração dele, porque eu acho que deve ter sido uma dedada ali meio forte no olho. Ele disse que ficou com muito medo, que ele achou que estava cego. Então foi algo bem difícil, né? Provavelmente ele até chorou um pouco ali em cima do octógono ainda. Mas a luta acabou no segundo round por no contest, não teve resultado. Mas o primeiro round a gente pôde ver um pouco dos dois ali, sabe? Na minha opinião, o Leon Edwards levou vantagem, conseguiu um bom chute na cabeça, conseguiu movimentar. De novo, movimentando bem, conectando bons golpes enquanto movimenta. O Belal Muhammad fez a parte dele, né, foi buscando. Ele chuta bem também. Gosta de chutar, gosta de pressionar, gosta de buscar ângulos ali também. Mas não é aquele cara que movimenta muito pros lados, sabe? Não tem aquela naturalidade de se movimentar. Nesse ponto, o Leon Edwards é muito melhor. Obviamente, na minha opinião. E na questão do Belal Muhammad, ele tá vindo também em outro momento sensacional. Ele vem de 9 vitórias consecutivas. Quando eu falo 9 vitórias consecutivas do Belal Muhammad e 12 vitórias consecutivas do Leon Edwards, claro que eu não tô contando com a luta deles, que não teve resultado. Foi em 2021 e tá meio que no meio aí de todas essas lutas que eles fizeram. E essa eu não tô contando porque é uma luta que não teve resultado, não tem que contar mesmo. 9 vitórias consecutivas pro Belal Muhammad, 12 vitórias consecutivas pro Leon Edwards, inclusive a conquista de cinturão contra o Kamaru Usman, a defesa de cinturão contra o Kamaru Usman, e defendendo o cinturão novamente contra o Colby Covington, que é outro cara que tem um wrestling, a luta agarrada, muito boa. É um cara duríssimo, que bota todo mundo para baixo, bota muita pressão nos seus adversários, faz os adversários cansar, até porque tem um gás também muito bom, um condicionamento físico muito bom. E contra o Leon Edwards, ele não se encontrou. Por quê, de novo? A mesma linha do Kamaru Usman e do que eu acho que vai ser contra o Belal Muhammad. A movimentação do Leon Edwards. Ele se movimenta muito bem, ele conecta os golpes de forma eficaz e forte. De novo, não que ele tá botando força nos golpes, mas a técnica dele é tão boa que o golpe fica muito forte. Dá pra você ver que os adversários sentem o chute nas pernas. Ele é canhoto, o Belal Muhammad joga nas duas, ele fica trocando de base o tempo todo, mas acho que tradicionalmente ali é ortodoxo, né? Vai com a mão direita na frente. De qualquer forma, vai ser uma luta empolgante e, na minha opinião, como eu falei, eu vejo acontecendo a luta da mesma forma que foi contra o Kamaru Usman, na mesma linha que foi contra o Colby Covington, principalmente se o Belal Muhammad for nessa linha de querer só derrubar e ficar forçando isso, até porque quando o próprio Kamaru Usman ou o Colby Covington foram felizes e conseguiram derrubar o Leon Edwards, eles não conseguiram desenvolver o jogo. O Leon Edwards tem uma defesa no chão excelente, muito boa, inclusive, muitas vezes, ele mesmo parte para a queda.
Ele parece que ele tem uma questão de ego, sabe? Quando os caras derrubam ele, ele quer meio que retribuir a queda. E ele fez isso com o Colby Covington, ele fez isso com o Kamaru Usman, e vai lá e dá uma queda nos caras também. Ou pelo menos tenta. Então isso é interessante, é um ponto que traz até um a mais para a luta, porque vamos dizer que o Belal Muhammad vai estar forçando aí as quedas. Eu quero ver como é que o Leon vai reagir sobre isso. Se ele vai tentar derrubar o Muhammad também, ou se ele vai seguir na linha de se defender, evitar e abrir distância para continuar usando ali o striking dele, né, as habilidades em pé dele. De qualquer forma, como eu falei, é uma luta interessantíssima e vamos ver aí quem que vai segurar esse cinturão dos meio médios, se vai ser o Leon que vai manter o cinturão aí dos meio médios com ele, ou se nós vamos ter um novo campeão que vai ser o Belal Muhammad. Outra coisa interessante sobre essa luta, para que aconteça aqui nos Estados Unidos, por volta que o card principal comece aqui por volta de umas 10 horas da noite, que é o comum das pessoas assistirem, lá em Manchester, lá a luta vai ter que começar 3 horas da manhã. 3 horas, os caras vão lutar 3 horas. Aliás, o card principal começa 3 horas da manhã. O Leon Edwards e o Belal Muhammad vão lutar lá quase para as 5 horas da manhã, meu amigo. Vai longe esse evento, entendeu? E é uma coisa, é um outro ponto que traz uma dificuldade para os atletas, e é interessante que a gente fique prestando atenção nisso, como eles vão reagir. Eu espero que eles descansem bem, durmam bem, estejam nessa semana toda que eles passaram lá, ou alguns foram até antes, um pouco antes, né, para Manchester, que eles tenham se adaptado bem aos horários aí, aos novos, esses horários diferenciados aí que eles vão estar tendo que lutar. Mas de qualquer forma, não esqueçam aí de dar o like, não esqueçam de deixar aquele comentário, ou uma pergunta, ou uma crítica, seja lá o que for, vai ser sempre bem-vindo. Às vezes a gente tem que escutar uma coisa ou outra, né, de crítica também, para ficar ligado. E não esqueça de ativar o sininho e conferir se está seguindo o canal, porque a gente chega daquele jeito, dando os nossos pitacos. Vamos que vamos, UFC 304, amanhã, dia 27 de julho.